Olá! Esse aqui é um vídeo sobre recomeço. Recomeço do meu canal, recomeço de uma nova vida numa nova cidade para mim. Recomeço de começar a abordar um tema que eu pouco falo nas redes sociais, mas que é uma das coisas que mais hoje me toca e impulsiona na vida, que é a espiritualidade. É procurar, de uma certa forma, juntar tudo que eu aprendi como facilitadora de meditação mindfulness, como instrutora de mindful eating, como uma mulher de 55 anos que passou por várias questões na sua vida pessoal e teve as práticas da meditação e a conexão com a sua própria essência, seu canal de transformação e a base de sustentação para cada desafio que a minha vida apresenta para mim. Então eu fiquei aqui postergando por muito tempo fazer esse vídeo, mas muito tempo mesmo. Ah, não tem o local ideal, ah, não tem a luz perfeita, ah, mas o que será que eu vou ter que postar? Ai, será que as pessoas vão se interessar pela essa minha condução por esse caminho novo? E aí hoje eu fui finalmente fazer o que eu sempre quis, que é correr na praia pela manhã, morando nessa cidade onde estou hoje, e voltei e disse assim, eu vou gravar exatamente assim, tomando meu café, usando a roupa da corrida e, enfim, e compartilhar, para ver se aí do outro lado algo ressoa. Todo o meu aprendizado, no fundo, está muito ligado à minha expansão de consciência. Eu acredito que desde o início, quando eu escolhi a meditação como um caminho, esse era o meu maior objetivo. Expandir a minha consciência, me perceber melhor, ter uma conexão maior com o divino e ouvir, né, o que essa parte invisível do universo tem para nos dizer. Você pode chamar de universo, Deus, fonte criadora, enfim. E eu fui muito entrando nesse caminho através do meu profissional. Eu sou nutricionista de formação e não via o caminho da nutrição como um caminho de transformação, mas sim como um caminho de controle, um caminho rígido, um caminho que engessava as pessoas, que não davam para elas a autonomia que elas mesmas possuem. E aquilo me fez ficar muito descontente com a minha profissão e eu acabei migrando para outras áreas diferentes da nutrição, mas chegou um momento que a nutrição me chamou de novo, chamou de volta. E eu vi que pouco tinha se construído, pouco tinha se modificado nessa relação do nutricionista com o paciente. A prescrição, a dieta, a suplementação, não que isso não seja importante, é extremamente importante, mas não era a minha praia. Não era isso que eu queria falar. Não era sobre isso, porque eu entendia que havia algo a mais, né? Para as pessoas não conseguirem seguir. Por que será que elas não conseguem seguir? O que impactava? Como era essa relação comportamental delas com a comida? Isso, há 12, 15 anos atrás, era pouquíssimo comentado. E aí eu fui atrás de um caminho e encontrei as práticas da atenção plena voltada para a alimentação. E aquilo revolucionou a minha vida pessoal e profissional. Porque eu falei, uau, como assim? A meditação pode ajudar uma pessoa com um comer emocional? Ou a meditação pode ajudar alguém que come de uma forma controladora e restritiva a trazer um equilíbrio e a paz nessa relação tão conflituosa que é hoje em dia a alimentação. Então, foi através desse caminho que eu conheci mindfulness, que eu conheci a atenção plena, que eu comecei a praticar em mim, em primeiro lugar, e usar isso como um caminho realmente de transformação e conduzir
muitas pessoas nesse mesmo caminho, nessa mesma jornada. Eu tenho até aqui no meu canal alguns vídeos com algumas queridas que compartilharam suas próprias jornadas depois de terem passado, né, em programas que eu acabo aplicando para compartilhar e ajudar as pessoas a encontrar esse caminho de equilíbrio em torno da alimentação. E foi nessa minha jornada que eu fui percebendo coisas, que eu fui percebendo algo que está além também do manejo melhor do comportamento, de você estar presente, de você sair do automático, de você começar a se perceber nessa relação conflituosa com a alimentação, de você entender que isso é um padrão, que você vai ter que construir um novo caminho. Então, as práticas da atenção plena te proporcionam isso de uma maneira única, mas ainda existe algo por trás disso. E que eu fui traduzindo como essência e como uma desconexão dessas pessoas com elas mesmas. Num dos programas que eu aplico do comer compulsivo e emocional, tinha um exercício que, quando eu aplicava, eu percebia o quanto isso era verdadeiro. Normalmente a gente busca a alimentação como uma forma de trazer uma emoção confortável em momentos de desconforto. E claro, quanto mais eu aplico isso, mais isso se perpetua e mais isso fica fortalecido na minha forma de agir. E aí isso se padroniza, isso se automatiza e eu vou só replicando. Então, eu estou ansiosa, eu vou lá, como, sinto um certo conforto, porque comer é emocional, porque o que a gente sente ao comer é satisfação, e essa satisfação, ela é uma emoção, e muito prazerosa, diga-se de passagem. Então, isso é muito bacana, eu também quero ter esse bem-estar no momento que eu estou desconfortável. E isso faz com que a gente vai se repetindo. Mas nesse exercício, eu convidava as pessoas a procurarem coisas que levam elas a uma sensação de bem-estar. E eu me lembro muito bem de uma vez eu estava aplicando esse exercício em uma cliente. Ela era médica, tinha uma vida bastante intensa, plantões, consultório, e ela tinha um sonho lá para a profissão dela que ela não estava conseguindo realizar. E muitas vezes a comida vinha nesse lugar de conforto por algo que não estava avançando. Né? E quando ela realmente realizava alguma coisa que lhe trazia bem-estar, como por exemplo pintar, como por exemplo escrever, ela não comia naquela semana da forma que ela comia quando ela estava de forma inconsciente. Então, aquilo já foi me despertando a atenção que quanto mais você está fazendo algo que está ligado à sua essência, que faz o seu ser vibrar, a comida não vai ter espaço de uma maneira disfuncional na sua vida. E isso, ao longo do tempo, foi se fortalecendo na minha própria observação. Então, eu vejo com muita clareza hoje que qualquer relação disfuncional que você tenha com a sua alimentação, e vamos falar da alimentação como um canal, tá? Porque existem várias outras áreas na vida e a gente é só um e tá tudo certo. Você vai ter essa disfunção em alguma parte, para que você possa o quê? Observar a si mesmo, para que você possa voltar para você, para que você possa se reconectar com você mesmo. Só que eu penso que na questão alimentar, que está muito relacionada com o corpo, com o externo, com o agradar, com ter que ter determinado shape, porque assim eu sou aceita e assim a sociedade diz que tem que ser, e eu simplesmente aceito e sigo fazendo, eu realmente vou me perdendo de mim. Eu vou me afastando de quem eu realmente sou. E essa dor, esse desconforto, esse desequilíbrio é de eu tentar me encaixar em uma situação que não é minha, que não faz parte da minha essência, que não faz parte da minha alma,
não faz parte dessa conexão que eu tenho comigo mesmo. Então, a gente vai se afastando cada vez mais de nós mesmos. E aí a gente fica completamente perdido. E a gente tenta controlar de outras maneiras algo que não é controlável. A grande questão que eu vejo hoje, nesse quesito da alimentação, é essa desconexão que a gente tem com nós mesmos. A gente se perdeu da nossa essência, a gente se perdeu de quem a gente é. E a maior parte das disfunções que a gente tem, dos descompassos, dos desafios que a gente tem na vida, está muito ligado a isso. A nossa desconexão da nossa própria essência, da gente saber quem a gente realmente é, do que a gente realmente gosta, do que a gente realmente quer, em detrimento de fazer as coisas só para agradar, só para se encaixar, só para ser vista de uma maneira que as pessoas te valorizem. E a gente vai seguindo a roda, esse rumo muito sem conexão. Então, o grande pulo do gato é você perceber o quanto é importante você estar conectado a si mesmo. O quanto é importante você voltar para você. E eu vejo o quesito alimentação como um grande caminho de transformação. Através de um comer emocional, de um comer compulsivo, de um comer restritivo, você pode começar uma jornada rumo a si mesmo. Você pode recomeçar esse trabalho de se ligar à sua própria essência, que é a sua consciência, que é o seu eu superior, que é a sua parte divina. Nós somos parte do todo. E como isso, nós também somos divinas, maravilhosas, essenciais para esse planeta nesse momento. Só que a gente não se vê assim. A gente se vê como alguém pequeno, sem força, desconectado de tudo, recebendo muitas vezes migalhas do outro. E isso nos faz estar realmente perdidas. E a grande transformação é esse reencontro com você mesmo. Isso você pode fazer através desse autoconhecimento, através do se silenciar nas práticas meditativas, do acolher essa sua parte sombra que você não gosta, sendo mais compassiva consigo mesmo e voltando a amar você de forma incondicional, porque você é perfeita na sua natureza e na sua essência. Porque se todos somos parte do todo, e Deus é infinito e soberano, por que nós seríamos diferentes? É isso. Fica aqui a minha mensagem. Esse canal vai começar a ter outros vídeos. Eu espero que isso faça sentido para alguém e que você possa permanecer aqui comigo. Até uma próxima.